olha aqui, digamos aqui um exemplo muito prático que é a cerveja. Antes da questão do IVA, vou dar um exemplo prático que é necessário observar aquilo que os empresários fizeram no passado e acreditamos que a tendência é replicar aquilo que está no IVA. É melhor. A bebida alcoólica estava na ordem de 70% o imposto de consumo. Implica que quem produz ou quem importa, o imposto de consumo estava em 70%. Logo, quem fosse a uma fábrica adquirir, já está no preço, já estava incluído o imposto de consumo na ordem de 70%. Quem comprasse, se eu vou ao supermercado, não tem na fatura o imposto de consumo, mas está lá, está incluída no preço, só não é visível na fatura. Mas se eu for a um setor da restauração ou até um restaurante, eu verifico na fatura que tem lá 10%. Implica que esses 10% foi por cima dos 70%. Implica que eu, ao consumir a cerveja, estou a verificar 10%, não é 10%, são 80% no mínimo, só que os 70% fica por dentro. Só que o que é que acontece? Com a nova pauta aduaneira de 2017, em agosto do ano passado, este 70% foi reduziu para 30%. Implica que o empresário deixou de pagar ao Estado 40%, mas mesmo assim a cerveja não baixou. Logo, isto constitui lucro para o empresário. E com o IVA, esses 30% tem que baixar para 14%. Ainda por cima, recupera. Isto é a vantagem para o empresário. Agora, não vai se justificar que quando a cascata toda, esse aqui está o efeito cascata, que eu vou ao restaurante, pago, eu próprio suporto os 10% que é do restaurante, mais os 30% que ele pagou no produtor ou no importador. Implica que eu no restaurante eu não estou a pagar 10%, eu no restaurante eu estou a pagar 40%. Nós estamos a falar, com IVA será os 14% que é da primeira cadeia, mais 14% do lucro do empresário. E olhando aqui com exemplos práticos, só para notar que aqui a empresa é o intermediário da transação. Ou seja, o imposto economicamente é para o consumidor final. Então, o efeito cascata é, digamos, é uma ideia de imposto brutal sobre o consumidor, sobre o e o imposto de consumo é que tem isso, o IVA já não tem. Se o empresário, por exemplo, nas suas compras, fez várias compras e suportou essas compras, tudo isso, cujo IVA é de 10%. Ele, quando tiver que vender, na sua venda, na formação do preço, não pode incluir os 10%. Por quê? Porque vai recuperar. É só a base do custo, inclui a sua margem de lucro e coloca mais 14%. Suponhamos que neste cálculo o IVA a ser cobrado ao cliente dê a 15%. O empresário já está a explicar o mecanismo do IVA, como exatamente. É que funciona. O empresário a entregar ao Estado, ele não tem que entregar os 15 que cobrou o seu cliente. Como ele suportou 10 do seu fornecedor, só tem que entregar a diferença, os 15 menos 10. Entrega só 5 ao Estado. Logo, desonera o empresário e quem acaba por suportar economicamente o imposto é o consumidor final. Mas isso acontece que, se verificarmos que o consumidor final, no imposto de consumo, ele suporta os 30% e suporta mais os 10% da cadeia, 40%. Já no IVA suporta os 14% da primeira cadeia, mais os 14%, mas somente sobre o lucro do empresário, que esta parte do lucro é que chama o valor acrescentado. Logo, o IVA não vem criar o efeito inelástico ou especulativo do preço, mas sim vem reduzir a nível do preço. Isto é o que acontece quando a cadeia é superior. E tem aqui o outro cenário que isso acontece mais nos serviços. Implica que, vamos olhar aqui a questão da saúde. A saúde e a educação. Isentou-se. Uma escola, vamos olhar aqui a escola privada. Uma escola privada não tem imposto de consumo. Ela, aderindo ao IVA, ao regime geral, não pode cobrar o IVA porque está isento.
A maior parte dos seus custos não vem de compras de materiais, é de serviços, são salários dos professores. E os salários da função pública, o salário dos professores, o salário ou seja, a remuneração em si do trabalhador não tem IVA. Logo, as escolas, as universidades, a saúde, não tem como aumentar os preços. O que aqui acontece... Se os pais verificarem, digamos, aumento dos preços deve ser denunciado, porque não faz sentido. Nos colégios, isto não pode existir. Exatamente. Aqui há uma preocupação que muitos estão a colocar, que estão a receber mensagem, por exemplo, que é o caso dos cartões de recarga. Estamos a falar Unitel, Movicel, estamos a falar também da outra companhia, Angola Telecom. Houve um trabalho que a administração fez, que a GT, Ministério das Finanças, fizeram com o Ministério das Tecnologias, também foi feito com o INACOM, que é o Instituto Regulador. Implica que o preço dos cartões de recarga é fixo, logo o INACOM já fixou, logo nenhum agente autorizado a vender os cartões de recarga deve aumentar o preço. O preço deve manter conforme está hoje. Recarga de 1.000, recarga de 2.000, não pode aumentar. O que vai acontecer é que hoje está 1.000, o que vai acontecer na fatura é que vai ter o valor pode ser 900 e tal, mas o IVA e vai continuar 1.000, porque é um valor fixado pelo regulador e o regulador já fixou, que vai manter sem alterar. Mas isto não aconteceu nas empresas de televisão por cabo, por exemplo? O que acontece nas empresas por cabo? Aqui há dois cenários que é preciso observar. Por um lado, o empresário tem que fazer também cálculos. Hoje ele já cobra o imposto de consumo de 5%. Estamos a dizer que a margem de aumento que vai acontecer é de 9%. Mas esse 9% ainda pode reduzir, por um lado, o imposto de selo que eles pagam, que vão deixar de pagar. Estamos a falar, exatamente, com a entrada do IVA, o imposto de selo de recibo de quitação, a empresa deixa de suportar. Isso é por um lado. E por outro, a formação do preço dessas empresas de televisão não só tem os 5%, mas a base em si, o empresário tem que verificar se tem imposto de consumo. Se tiver imposto de consumo incluído dos vários serviços que ele foi buscar para fixar... Mas isso fica difícil de ver porque eles vendem os pacotes e os pacotes são pagos. Não, o empresário sabe se tem ou não tem. E se tiver, tem que retirar. É que, retirando, tende a reduzir aquela porcentagem de 8%. Porque se não o fizer, implica que está a cobrar um percentual a mais de 9%, quando não é de 9%. Mas não pode incluir do tipo, hoje cobra 2.000 kwanzas, depois colocou mais 14 por cima. Se colocar mais 14 por cima, implica que está a colocar os 14 por cima dos 5%. Está a cobrar o imposto de consumo, mas o IVA não pode. Então o empresário tem que fazer cálculo, tem que retirar todo o imposto de consumo e incluir o IVA. E esta inclusão no IVA, o que pode acontecer? Um ligeiro aumento, ou manter estático ou reduzir. Mas é necessário que se faça cálculo. Então, nós verificamos que houve alguns aumentos, então nós já... Então, o que há a fazer é verificar a situação exatamente, dessas com o empresas, Instituto Regulador. Os aumentos que foram feitos são mesmo violentos. Exatamente. As famílias estão a reclamar. Se for vou violento... só pedir 2 minutos para um intervalo rápido, porque a produção já me vai exigindo exatamente esta pequena pausa para bebermos também aqui água. Nós estamos a conversar com o Dr. Dilson Sequeira, é o diretor dos Serviços de Imposto sobre o Valor Acrescentado da Administração Geral Tributária. Estamos a falar da entrada, desde hoje, do Imposto sobre o Valor Acrescentado na economia nacional e deixou aqui ficar terminais telefónicos que são muito importantes você registar para denunciar casos de desonestidade em faturas em que você acha que está a ser esbulhado. Aqui estão os terminais 993 9182 18, isto é para WhatsApp, e terminal telefónico 991
15 81 93. O outro depois vou ter que atualizar. Só que termina com 94. Muito bem. Então 991 15. Aliás, o terminal está aí no quadrante do seu receptor, e depois também pode mandar um e-mail para denuncias.gai.agt@minfin, de Ministério das Finanças, .gov.ao. Nós vamos para este breve intervalo, voltamos mais daqui a pouco. Estamos aqui a desconstruir o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado. Esperamos que você esteja a perceber. As explicações estão a ser dadas aqui esta noite. Até já.